Olha que notícia! Gari 11 anuncia a aquisição milionária de imóveis do Carrefour e reforça diversificação de portfólio. Gari 11 deve pagar 725 milhões de reais por lote de 15 imóveis ocupados pela bandeira Atacadão, no caso o Carrefour, com área bruta locável total de 240 mil metros quadrados. Isso aqui é muita coisa, porque hoje o Gari 11 possui 25 imóveis de renda urbana e galpões logísticos, com área total de mais de 200 mil metros quadrados, 279 mil metros quadrados para ser exato. Ou seja, com essa aquisição, ele vai praticamente dobrar a sua área bruta locável. Mas pensa, por um ponto é bom, porque ele vai aumentar a quantidade de imóveis, vai aumentar a quantidade de inquilinos. Por outro lado, o fundo imobiliário já está bastante alavancado, cerca de 24% aí quando a gente considera a dívida hoje com seu ativo. Então, será que fazer essa dívida é saudável para o fundo imobiliário nesse momento? Neste vídeo, vou te explicar tudo a respeito disso. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos aqui então sem enrolação. Como a gente já viu, o fundo possui nesse momento 25 ativos, com área bruta locável de mais de 200 mil metros quadrados e possui nesse exato momento mais de 243 mil cotistas, com contratos que vão vencer em aproximadamente 15 anos e 0% de vacância física, sendo todos os contratos com 100% de atipicidade, sendo multa integral. Beleza. Vamos voltar aqui um pouco no tempo e olhar esse fato relevante, porque isso aqui vai contribuir muito para essa análise. Um tempo atrás, o fundo imobiliário publicou esse fato relevante informando o recebimento de uma proposta de aquisição do imóvel atualmente locado para o grupo GPA, localizado em São Paulo, é aquele GPA Campinas. E além disso, o proponente solicitou concessão do período de exclusividade. A gestora comunica ainda que irá avaliar essa proposta e vai dar as devidas tratativas se eles decidirem manter sequência. O valor apresentado na proposta nesse momento é de aproximadamente 30 milhões de reais a serem pagos à vista, o que representa um cap rate de 6,82% ao ano. O lucro bruto estimado nessa operação será de aproximadamente 6 milhões de reais ou aproximadamente 5 centavos por cota, dando uma taxa interna de retorno aproximada de 26% ao ano, equivalentes a uma taxa de IPCA mais 21,24% ao ano. Beleza, venda aqui de um ativo a gestora ainda está analisando. Agora temos a venda de outro ativo, olha só. Outro fato relevante, na verdade, a gestora também recebeu outra proposta para vender outro ativo, olha só. Recebimento de uma proposta de aquisição no imóvel localizado no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, atualmente locado para a BRF, aquele BRF Visa. E o proponente ainda solicitou um período de exclusividade. A administradora comunica ainda que, em conjunto com a gestora, irá avaliar os termos e as condições apresentadas e vai dar sequência se for devido. A proposta apresentada pelo proponente traz o valor de aquisição de 273 milhões de reais aproximadamente a serem pagos em duas parcelas, sendo a primeira equivalente a 55% do valor de aquisição no ato da lavratura da escritura de compra e venda e o saldo em 24 meses contados do pagamento da primeira parcela. A operação ensejará a redução de aproximadamente 145 milhões de passivo do fundo, por isso que eu falei que ler esses fatos relevantes é muito importante. O fundo está alavancado, mas ele vem buscando diminuir essa alavancagem. Devido à quitação da dívida atrelada à BRF Visa, irá gerar um lucro bruto estimado total de aproximadamente 67 milhões de reais, ou 53 centavos por cota, dando então uma taxa interna de retorno aproximada de 27% ao ano, equivalente a uma taxa da IPCA mais 20,42% ao ano, ou 250% do CDI no período. E aqui eu até pintei de outra cor porque eu queria ressaltar isso. Por fim, faço necessário ressaltar que a gestora trabalha para manter o atual balanceamento do portfólio entre ativos de logística e renda urbana. Repito, quais são os tipos de ativo do fundo imobiliário? É renda urbana e logística, e segue analisando alternativas de características análogas ao BRF Visa para reposição, caso esta operação venha a ser concretizada. Ou seja, o fundo imobiliário não está buscando ver
somente imóveis de renda urbana, ele também está de olho na sua parte de galpões logísticos. Beleza, temos aqui então uma diminuição, né, uma possível diminuição da sua alavancagem em 145 milhões de reais. Vamos ver então como que está a dívida hoje no fundo imobiliário. Representa 24% dos seus ativos, sendo que ele hoje possui em caixa aproximadamente 700 milhões de reais e está devendo isso aqui, ó. Você pode ver que é um período super tranquilo de amortização. Vamos somar aqui então quanto que o fundo imobiliário hoje está devendo efetivamente. 21 milhões em 2024, 54 milhões em 2025, 57 milhões em 2026, 53 milhões em 2027, 35 milhões em 2028, 37 milhões em 2029, mais 518 milhões de reais entre 2030 e 2039. Ou seja, hoje ele está devendo 775 milhões de reais, mas ele possui 700 milhões de reais em caixa, então menos 700 milhões de reais. Ou seja, ele está devendo 75 milhões. Mas olha só, aqui a gestora informou que ele vai reduzir a alavancagem em aproximadamente 145 milhões de reais. Então, essa dívida, 145 milhões de reais. Ou seja, ele ficaria com um caixa de 70 milhões. E isso a gente nem está considerando essa primeira venda aqui, ó, do fundo imobiliário. Essa possível primeira venda aqui do fundo, né? Beleza. Aí agora ele anunciou essa compra, né? Essa possível compra dos imóveis do Carrefour. Olha só, o fundo celebrou nesta data, no caso foi ontem, um contrato de compra e venda, outras avanças, sujeitos a determinadas regras de confidencialidade, com o Grupo Carrefour, tendo por objeto a aquisição de 15 imóveis ocupados pela bandeira Atacadão, com valor total de aproximadamente 725 milhões de reais. A operação foi celebrada por meio de um contrato de sale em Lisebeck, de tal forma que, concomitantemente à venda, o fundo e o Carrefour celebrarão contratos atípicos de locação com prazo inicial de 13 anos, renováveis por 2 períodos adicionais de 5 anos, podendo totalizar até 23 anos. Mas não vamos contar com isso, vamos contar apenas com essa parte de 13 anos inicialmente. Matheus, o que é isso aqui? Sale em Lisebeck. Isso aqui nada mais é do que uma operação onde aquele vendedor vende o imóvel e aluga o imóvel que ele acabou de vender. Por isso que o Carrefour iria celebrar esse contrato atípico de locação. Os 13 primeiros anos de contrato serão atípicos e com multa de 100%, então o fundo imobiliário continua com contratos 100% atípicos e com multa integral das locações remanescentes em caso de rescisão antecipada. O contrato será anualmente corrigido por IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e considerando os aluguéis do primeiro ano de locação, a aquisição foi realizada a um cap rate de 8%, mas logicamente está sujeita a algumas condições precedentes, como por exemplo a aprovação do CAD, sendo que as partes têm como alvo para fechamento o início de dezembro e data limite o fim de 2024. Então, neste ano ainda, o fundo imobiliário pretende adquirir esses 15 ativos do Carrefour. Matheus, será que é uma coisa boa? Porque ele vai praticamente dobrar a sua área bruta locável e, pelo visto, ele vai ter grande exposição da receita vinda do Carrefour. Porque, olha só, temos aqui um cap rate estimado pelo menos para o primeiro ano, os próximos anos eu não sei, ele não colocou aqui, mas vamos dizer esse cap rate mínimo de 8%. Entrei nesse site, né? Você já deve conhecer, o Investidor 10. Os cotistas do FII Gari 11 podem esperar receber mensalmente do Carrefour Brasil uma quantia de 4,8 milhões de reais pelos aluguéis das 15 lojas, um cap rate de 8%. Vamos fazer aqui então um leve cálculo. Lembre-se que o fundo, pelo menos aqui até o momento, possuiria 70 milhões de reais em caixa. Mas vamos ver, ó. Ele iria pegar então 4 milhões e 800 mil reais, isso por mês, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Mensalmente. Quantas cotas que o fundo imobiliário possui nesse momento? Deixa eu subir aqui um pouco. Tá aqui, ó. Cerca de 125 milhões de reais de cotas. Vamos pegar então esse valor, acredito que seja o valor bruto, e vou dividir por 125,866,045. Temos aqui então um aumento de rendimento estimado de quase 4 centavos por cota. Lembrando, isso aqui, pelo visto, acredito eu, seja o valor bruto. Tem que descontar algumas despesas. Mesmo que fosse 50%,
temos aqui um aumento estimado de aproximadamente 2, 3 centavos aí por mês e por cota. E isso representa muita coisa, porque veja, o fundo imobiliário vem entregando aproximadamente 8 centavos aí por mês por cota. Então, ele começaria a entregar o quê? 10 centavos, 11 centavos aí por mês por cota. Isso considerando apenas esses imóveis aqui, ó. Temos que lembrar que ele está com a possível venda, né? Na verdade, duas possíveis vendas, ó. Essa primeira venda aqui e essa segunda venda aqui. Mas beleza. Fato é que essas três operações iria aumentar os rendimentos do fundo imobiliário. Mas não apenas isso. Deve aumentar também a sua alavancagem. E já vou te mostrar a respeito disso. Quero te mostrar primeiro alguns números do Carrefour. Como ele vai ser um inquilino muito relevante para o Gari 11, vamos ver como que está a situação financeira dessa empresa. Olha só, entrei aqui nos resultados do Carrefour. A gente olha a sua receita líquida, todo aquele dinheiro que entra para a companhia, você pode ver que veio aumentando com o passar do tempo. Isso é muito bom, quer dizer que eles vêm aumentando as suas vendas. Mas a gente tem que olhar também, não apenas isso, temos que olhar os lucros líquidos, ou seja, tudo aquilo que fica efetivamente no bolso da companhia. E veja que também vem aumentando. Seria muito estranho, né? A receita aumentar e o lucro líquido diminuir. Isso indicaria que a empresa possui uma má gestão das suas despesas. Mas não é o que vem acontecendo. Pode ver que o Carrefour vem aumentando ano após ano o seu lucro líquido, com exceção, olha só, com exceção de 2023. Perceba que em 2023 eles tiveram prejuízo, ó, tá aqui menos 639. Então, nesse ano em específico, eles tiveram prejuízo. Mas em todos os outros anos, especialmente aqui, ó, em 2020, que a gente sabe, né, estourou a pandemia aqui no Brasil, muita coisa aconteceu. Em 2021 também a mesma coisa, pode ver, ó, foi 2 anos que a empresa faturou bastante, lucrou bastante. E a margem líquida, que é o lucro líquido sobre a receita líquida, tá mais ou menos aí a média desse segmento, né? 2%, 3%, 4%. Pode ver que em 2023 foi negativo porque a empresa teve prejuízo. Então, olha só, ela vem aumentando a sua receita. Se a gente tira aqui a sua receita, a gente vê que ela vem também aumentando o seu lucro, com exceção aqui de 2023, que ela teve prejuízo. Rolando a tela aqui um pouco mais para baixo, a gente chega nisso aqui, ó, no fluxo de caixa livre. Esse aqui, ó, fluxo de caixa livre. Desde 2015, ela possui um fluxo de caixa livre positivo. Isso aqui é muito interessante, porque isso mostra que a ação tem dinheiro, né, que a empresa tem dinheiro para pagar dividendo, por exemplo, e ela vem pagando dividendo. Então, olha só, temos aqui um fluxo de caixa livre negativo em 2022, de restante sempre foi positivo. Isso aqui é muito interessante, ela vem fazendo vários investimentos, gosto bastante disso. Quanto à sua dívida, pode ver que ela vem aumentando a sua dívida, saiu, ó, de 1 bilhão aqui aproximadamente para 15 bilhões. Mas olha só, a gente pega a dívida líquida. O que é dívida líquida? É a dívida bruta menos o caixa, ou seja, menos as suas disponibilidades. E divide pelo EBITDA, que é o lucro antes dos juros e impostos, depreciação e amortização, chegamos em um valor hoje de 2,9. Cara, para uma empresa ser muito endividada, ao menos na minha opinião, esse número aqui tem que ser acima de 3,5. Tá bem tranquilo nesse momento, 2,9. Mas é importante a gente ficar atento, porque pode ver que aumentou bastante, ó. Saiu de 0,55 aqui em 2014. Em 2017, a empresa teve mais caixa do que dívida. Olha só, 4 aqui e 2 aqui. Ela teve mais caixa do que dívida, não somente 2017, 2018 e 2019 também. Mas 2020, estourou a pandemia, enfim, acredito eu que a empresa teve que usar bastante disso. Pode ver que começou a ficar positiva aqui a sua dívida, ó. Positivo aqui, aumentou para 0,32 a dívida líquida sobre EBITDA, depois 1,20, depois 1,85 e agora está em 2,91. Mas até o momento é uma dívida super tranquila. De qualquer forma, é bom ficar atento porque agora o Carrefour detém muita participação na receita no Gari 11. Agora vamos fazer um pequeno cálculo, é uma estimativa, é um cálculo de padeiro. Não vai estar 100% correto porque eu teria que fazer vários cálculos aqui. É só para a gente ter uma noção de como vai ficar a alavancagem do Gari 11. Vamos ver aqui, ó. Ele aqui vai pagar 725 milhões de reais.
Se ele divide, vai ser corrigido pelo IPCA, pelo CDI, enfim, então ele deve pagar um pouco mais se ele parcelar. De qualquer forma, lembra que ele possuía até o momento 70 milhões de reais em caixa? Vamos diminuir por esse valor aqui, ó, pelo menos por enquanto. Vamos lá, ó, a gente vai pegar os 70 milhões menos 725 milhões. Ele ficaria com essa alavancagem de 655 milhões de reais. Isso aqui seria muita coisa ou pouca coisa para o fundo imobiliário. E agora, como eu falei, vamos fazer um cálculo para simplificar, para a gente ver mais ou menos. Não vai estar totalmente correto. Olha só, vou pegar isso aqui e vou dividir por esse valor de 725 milhões, mais, porque isso aqui vai entrar no patrimônio do fundo, né? Mais o patrimônio que ele tem hoje, que é aproximadamente 1 bilhão de reais. Vamos lá então, que eu vou pegar isso aqui e vou somar com 1 bilhão 146, na verdade 146 bilhões de reais. Vamos multiplicar isso aqui por 100. Olha só, teríamos uma alavancagem aproximada de 35% após essas aquisições. Mas aqui eu não levei vários dados em consideração. Por exemplo, eu não levei em consideração que ele venderia aqueles dois ativos. De qualquer forma, após todas essas operações do fundo, eu vejo uma alavancagem em torno de 30%. Isso é muita coisa, porque hoje ele possui alavancagem de 24%. Beleza, é uma alavancagem que o fundo imobiliário tem muito tempo para pagar, mas mesmo assim é uma alavancagem alta e ele aumentaria essa alavancagem. Não à toa, de olho nisso, olha o que a gestora escreveu aqui no fim do fato relevante. Ainda, a gestora está atenta ao atual reconhecimento da sua base de cotistas em relação à fotografia geral do fundo, principalmente no que tange disponibilidades, nível de alavancagem e diversificação de setores. Então veja que a gestora está de olho, que a base de cotistas está olhando isso aqui. Dessa forma, mesmo considerando a potencial operação de venda envolvendo o ativo BRF Visa, que caso concluída aumentará as disponibilidades do fundo e reduzirá a sua alavancagem, a gente fez um cálculo ali mais ou menos, né? A gestora irá realizar uma nova oferta pública ainda esse ano, ou seja, ainda em 2024, sabendo que seu principal objetivo será o de manter o atual equilíbrio do fundo entre disponibilidades e obrigações assumidas após a conclusão da operação. Lembrando ainda que o fundo imobiliário iria pegar mensalmente a renda, né? Pegar aqui o aluguel do atacadão, no caso do Carrefour. De qualquer forma, é bom a gente ficar de olho nessa operação, porque hoje o fundo possui 1 bilhão aproximadamente de patrimônio. E essa operação aqui, ó, de 725 milhões de reais, é muito relevante para o patrimônio, para a renda do fundo imobiliário, e ele vai ficar muito exposto no Carrefour. Vamos acompanhando então os novos passos. Lembrando que hoje, nesse exato momento, Gari 11 está sendo negociado a R$ 8,99. Com patrimônio, né, o valor patrimonial de 9,11, temos um PVP de 0,98. Ou seja, nesse exato momento, não está em um período favorável para o fundo imobiliário emitir novas cotas, porque para chamar a atenção, ele tem que emitir abaixo desse valor de R$ 8,99, ao menos nesse momento, né? Abaixo desse valor. Se ele emite abaixo desse valor, ele vai emitir abaixo do seu valor patrimonial. E isso não é muito bem visto pelo cotista. De qualquer forma, vamos esperar o que a gestora vai fazer. Acredito, dando a minha sincera opinião, a Guardian é uma boa gestora. Acredito que eles não fariam uma emissão de cotas abaixo do VP para prejudicar os cotistas atuais do fundo imobiliário. Talvez eles estejam esperando o fundo imobiliário subir sua cotação, ficar ali em R$ 9,00 alguma coisa, para emitir com pelo menos o valor patrimonial do fundo imobiliário. De qualquer forma, vamos acompanhando, porque o fundo imobiliário vai aumentar a sua base de inquilino, vai aumentar o número de ativos, vai aumentar sua área bruta locável, provavelmente os seus rendimentos, mas ele vai aumentar também o seu risco, vai aumentar também a sua alavancagem e vai precisar fazer essa emissão de cotas. Vamos ver se ele vai conseguir pegar todo o dinheiro que ele precisa. Continuo gostando do fundo imobiliário, é um bom fundo, mas vamos ficar atentos porque nenhum fundo imobiliário está livre de erros ou de passar algum perrengue. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.